Irmãos, abramos a palavra de Deus no Salmo 84, por favor. Salmo de número 84. O texto tem como título Saudades do Templo. Antes de ler, deixa eu agradecer. Tem alguém pela primeira vez conosco hoje? Se houver alguém, erga a mão para registrar a sua presença. Porventura alguém conosco pela primeira vez nessa manhã? Creio que não, né? Todos já estiveram aqui em outras oportunidades. Deus a todos abençoe. Salmo 84, abra sua Bíblia comigo, vou ler este texto, do verso 1 ao verso 12, são apenas 12 versículos, o Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árduo, faz dele o manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Oremos mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus, por estarmos, ó Deus, na tua casa, por estarmos diante de ti, com o desejo, ó Deus, de recebermos da tua palavra. Que o Senhor venha, ó Deus, falar ao nosso coração, que o Senhor venha tocar na nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Pai, fala também, Senhor, a cada pessoa que temos o privilégio de ter conosco neste momento, nos acompanhando pelas redes sociais, ou que estará, ó Deus, depois, em outro momento, também assistindo este culto, participando deste culto, que haja edificação, que haja fortalecimento, que haja a graça do Senhor e a bênção do Senhor. Esta é a oração que lhe fazemos, orando ao Pai, de todo o nosso coração, em nome do Senhor e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Irmãos, o tema desta manhã, melhor lugar para estar. Qual é o melhor lugar para estar? Melhor lugar para estar. Qual é o melhor lugar para estar? Nós temos aqui um GPS, vamos procurar um lugar. Onde seria para você, se alguém perguntasse a você, escuta, qual é o melhor lugar para estar? O que você diria a esta pessoa que está ali perguntando? Onde seria este lugar, o melhor lugar para estar? Seria talvez numa praia, num lugar assim, eu quero estar numa praia. Deixa a câmera do centro focada para mim, por favor, querido pessoal da técnica. Deu pau aí? Queimou lá. Então acontece, seria uma praia, melhor lugar para estar na praia? Seria este lugar? Será que o melhor lugar para estar seria numa piscina? Deixa eu voltar aqui, num bosque, numa fazenda? Seria o melhor lugar numa piscina nesta hora de manhã, domingo de manhã numa piscina, dando um belo mergulho? Peguei essa foto aqui lá da suíte do Itamiro, né? Seria o melhor lugar lá, uma piscina? Aonde é o melhor lugar? Melhor lugar para estar, sem dúvida alguma, para mim, eu digo, irmãos,
que é na casa de Deus, na adoração ao Senhor. Aqui nós temos uma imagem de pessoas cultuando ao Senhor, pessoas adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor. Então eu digo que o melhor lugar de estar, para estar, sem dúvida alguma, é na casa de Deus. É isso que nós vamos perceber, o que o salmista vai nos dizer neste texto. E ainda há uma pergunta aqui: como se contenta? Você se contenta com um culto apenas? Você se contenta apenas com um culto? Se contenta em assistir pelas redes sociais os cultos? Aqueles que apenas participam dos cultos pelas redes sociais, aqueles apenas que participam, eu digo que é como assistir MasterChef com fome. E você vai assistindo, você vai presenciando, você vai vendo a pessoa fazendo ali uma bela comida, mas você está assistindo, você está na tela e você não pode se alimentar. Aonde é o melhor lugar para estar? Qual é o lugar? O salmista, neste salmo aqui, e o título aí em negrito, os irmãos estão percebendo, está escrito saudades do templo. Saudades do templo. Ele está tendo então saudades do templo. E veja a partir do verso 1, como ele ministra ao nosso coração, como ele traz à nossa alma esta palavra: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Ele fala de algo amável, de algo querido, de algo tremendo, de algo poderoso, de algo gigantesco, que é a presença do Senhor, o privilégio e a alegria de estar na casa de Deus, adorando e bendizendo o seu santíssimo nome, glorificando ao Senhor em nome de Jesus. E por que é o melhor lugar para estar? Por que a igreja é o melhor lugar para estar? Por quê? Porque, irmãos, vamos tentar responder esta pergunta, porque, em primeiro lugar, é a casa do Senhor. Lembra quando Salomão construiu um templo para o Senhor? Construiu aquele templo maravilhoso, tremendo, para o Senhor. Antes Moisés, o tabernáculo no deserto, onde ele faz o melhor para Deus, melhor adoração, melhor louvor para o Senhor, é a casa de Deus. E depois nós percebemos também que, porque ali encontramos os remidos do Senhor. Quando você está na igreja, aqui nós encontramos, aqui nós nos deparamos com o povo santo do Senhor, com os remidos do Senhor, né? Na adoração, no culto, bendizendo a Deus, lugar de pessoas iguais que foram transformadas pelo poder do Senhor. É na igreja que você percebe isto. Lugar dos ex-drogados, ex-alcoólatras, ex-detonados, ex-pessoas que estavam com a vida detonada, com a vida destruída, com a vida totalmente arruinada, mas agora estão na casa de Deus, agora estão na presença do Senhor, glorificando a Deus. Veja, abra sua Bíblia comigo aí, deixa eu abrir aqui um texto contigo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, veja lá que coisa interessante, eu vou ler com você aqui, 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo de número 6, 1 Coríntios capítulo de número 6, a partir do versículo 9, a partir do versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí diz a partir do versículo 11: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu digo que a igreja é o melhor lugar para estar, porque é o lugar onde os ex estão reunidos. Eis pessoas que passaram pelas provas mais difíceis e conturbadas da vida,
pelos momentos mais dolorosos da vida, mas agora têm o privilégio e a alegria de reunirem-se para cultuar ao Senhor, para louvar o nome de Deus. Então é onde nós reunimos e encontramos os remidos do Senhor, onde podemos trocar vasta experiência daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, daquilo que o Senhor tem realizado no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser, remidos do Senhor, lavados pelo sangue do Cordeiro. Quando percebemos, amados, o melhor lugar para estar, sem dúvida alguma, com certeza, é na casa de Deus, é na igreja, porque é aqui aonde nós temos o privilégio de cantar louvores ao Senhor coletivamente, onde nós temos o privilégio de orar ao Senhor, e onde temos o privilégio de sermos instruídos pela palavra de Deus em nome de Cristo. E é aqui que o Senhor vai nos instruindo, Ele vai nos orientando. Alguém pode dizer, mas eu sou igreja sozinho lá em casa, mas não é, porque a igreja é uma parte da igreja, mas a igreja é quando o povo de Deus está reunido, é quando o povo de Deus está congregado, quando o povo de Deus está aqui para bendizer e exaltar o nome do Senhor. Um galho não é uma árvore, um galho é apenas um galho, e se ele tirado da árvore e colocado fora dela, ele não representa a árvore, é apenas um galho. E quando aqui estamos na casa do Senhor, nós nos alegramos. E neste texto perceba que o salmista, Salmo 84, ele fala do seu desejo, da sua expectativa. Veja aí a pontuação do texto, como se encontra. Ele fala no verso 2, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Deus, olha, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, eu encontrei os teus altares. Ele está aqui dizendo, e Calvino usa esse texto para dizer que ele mostra o seu anseio pela casa de Deus, dizendo que ele poderia estar em qualquer outro lugar. Calvino usa a expressão num asilo tranquilo, ou numa fazenda, ou numa chácara, ou em outro lugar qualquer, mas para ele o melhor lugar era a igreja. Porque se ele não estivesse no culto, cultuando a Deus, bendizendo ao Senhor, é como se ele estivesse sendo totalmente banido da face da terra, porque ele queria adorar ao Senhor. É a igreja, a casa de Deus. Talvez você que foi criado na igreja, você lembra quando criança, seus pais lhe conduziam à casa do Senhor, os seus pais o traziam para louvar o nome do Senhor, e hoje você é resultado disto, bendizendo a Deus, glorificando ao Senhor com a sua casa, toda a sua família louvando e glorificando a Deus. Que privilégio para você e para mim, poder olhar para um salmo como este, e sentir este prazer do culto e do anseio do salmista, onde no verso 10 ele fala, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Prefiro estar, diz ele, à porta da casa do meu Deus. Me lembro o Salmo 122, vou abrir com você também, você pode abrir comigo se você quiser. Salmo de número 122, onde você conhece de cor esse salmo, no verso 1, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Olha, foi uma expectativa, foi uma alegria, quando alguém me disse, vamos aonde? Vamos à casa do Senhor, vamos lá louvar o nome do Senhor, vamos lá glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos dia após dia resgatar nossos filhos, jovens, adolescentes, crianças, este prazer genuíno e verdadeiro, esta alegria fenomenal de estar na igreja, glorificando ao Senhor. Porque também nós percebemos na própria palavra que é
um mandamento de Deus, é uma orientação de Deus. Abra comigo lá em Hebreus, vamos lá em Hebreus capítulo 10, você pode abrir sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo de número 10, vamos abrir lá a palavra do Senhor, no versículo 25, primeiramente, que ele fala para não deixar de congregar, como é costume de alguns. Veja comigo Hebreus 10, verso 25. Hebreus capítulo 10, verso de número 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A Bíblia dizendo para você e para mim, não deixe de congregar. Não deixe de estar na casa do Senhor. Não deixe de buscar a Deus continuamente. Será que você se contenta com culto na semana? Com culto ao mês? No ano? Anos atrás, eu conversava com um casal, dizendo para esse casal, olha, podia trazer sua criança à igreja. A pessoa me disse assim, pastor, olha, de manhã, domingo de manhã, é o único horário que a nossa criança tem para dormir um pouquinho mais, que todo dia acorda cedo, segunda acorda cedo, terça acorda cedo, quarta, quinta, sexta, sábado, todo dia acorda cedo. Domingo é o único dia que minha criança tem para acordar mais tarde, então não tem como a gente ir cedo. Aí eu falei, tudo bem, nós temos o culto também à noite na igreja. Naquela época não tinha 2 cultos, eram só à noite, 19 horas. Aí a pessoa voltou para mim e disse, mas pastor, minha criança acorda todo dia cedo, então eu tenho que dormir mais cedo para acordar mais cedo. Então, domingo eu tenho que deitar mais cedo para acordar segunda-feira cedo, então não dá para ir também. Falei, que pena, não dá para ir de manhã que tem que dormir mais, não dá para ir à noite que tem que deitar mais cedo, né? Mas eu duvido, digo aqui agora, duvido que alguém durma 7 horas, né? 7 horas da noite, às vezes na fazenda, né, Juninho? Lá para Itajubá, São João, deve dormir 7 horas, 6 horas da tarde, né? Mas aqui eu duvido que alguém durma 7 horas, 19 horas. Veja a importância da igreja. Quantas lições maravilhosas nós aprendemos quando estamos no culto, louvando a Deus, glorificando e bendizendo a Deus. Então, o melhor lugar para estar, sem dúvida alguma, é na casa de Deus. Não é numa piscina, é bom, mas não é. Não é numa fazenda, não é numa praia, é gostoso, é agradável, é bom demais, mas o melhor é a igreja. O melhor é a casa do Senhor. O salmista chega a dizer que ele sentia saudade do templo, saudade do culto, quando foi para o exílio, quando foi exilado, quando o povo de Deus foi exilado, aquela saudade dos momentos que o povo reunia para cultuar e bendizer o nome do Senhor. Tinha várias imagens aqui, mas deu problema lá em cima, de igrejas gigantescas, aquelas multidões glorificando ao Senhor, aquelas multidões louvando a Deus, se achegando assim, e filas lá de fora para entrar, para glorificar a Deus. Você tem este prazer de estar na casa de Deus? Tem essa alegria de estar na casa de Deus? Abra comigo ainda no Salmo de número 13, abra comigo lá, deixa eu te mostrar algo mais aqui, Salmo de número 13, Salmo de número 13, perdão, 73, errei por pouco, 13 para 73, só errei o número 1 para o 7, né? 3 pelo menos eu acertei. Salmo 73, veja no Salmo 73, que o salmista, ele estava com uma dúvida tremenda no seu coração. Mas eu vou ler para você inicialmente o 17, depois eu leio a dúvida dele, ok? O 17 fala assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus. Toda a dúvida do salmista foi esclarecida, foi tirada, quando ele entrou no santuário de Deus. Quando ele foi à casa de Deus.
Qual era a dúvida do salmista? Leio para você agora a partir do verso 1. Leio para você. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e tem, por fonte do que bebe, a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o confim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os meus feitos. Veja que o salmista ele estava numa dúvida gigantesca no seu coração. E a dúvida do salmista era essa: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou perdendo tempo? Será que eu não estou errado? Porque eu estou buscando a Deus, eu estou adorando a Deus, eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu oro, eu busco a Deus diariamente, constantemente. Mas se eu olho para o ímpio, aquele que não busca a Deus, aquele que blasfema, aquele que xinga, aquele que faz o que quer, o que bem entende, que não tem nenhum compromisso com Deus, mas ele está bem, ele está sossegado, ele está em paz, parece que ele está numa paz tremenda. Então o salmista fala, eu comecei a invejar esses homens, eu comecei a invejar essas pessoas. Eu comecei a olhar para eles e achar que eles estavam certos e não eu estava certo, que quem estava errado aqui era eu. Até que entrei no santuário de Deus. Veja que toda a sua dúvida é tirada, esclarecida, quando ele entra na casa de Deus. Quando ele vai à igreja, quando ele vai ao culto, e ali no culto, na igreja, no santuário, Deus fala ao seu coração, Ele dá todo o direcionamento. Ele dá toda a orientação, Ele dá toda a palavra necessária para que ele pudesse agora ser tocado pelo Senhor, orientado por Deus e perceber no altar, na casa de Deus, que ele não está errado, que ele está certo. Mas que aqueles que deixam o Senhor, aqueles que abandonam o Senhor, aqueles que dão as costas para o Senhor, aqueles que não querem nada com Deus, estes que vão perecer. Aí ele fala, então, Senhor, quanto a mim, bom é estar na tua presença. Quanto a mim, Senhor, é bom estar aqui, porque tu me guias no teu conselho e depois me recebe na glória.
Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, o Senhor é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então o Senhor é a minha herança, o Senhor é a fortaleza do meu coração, o Senhor é meu guia, o Senhor é o abençoador de minha alma, o Senhor é o meu Deus, eu não tenho outro Deus a não ser o Senhor. Aonde a sua dúvida foi esclarecida? No culto, na igreja, na casa de Deus. Eu lembro de uma pessoa que certa feita, eu estava pregando fora, ela me disse: pastor, Deus falou muito no meu coração neste culto, porque eu saí de casa questionando a Deus num certo texto bíblico, que eu não estava tendo a compreensão necessária daquele texto. Eu queria tanto entender aquele texto, eu vim conversando com o Senhor, eu vim discutindo com Deus no caminho, dizendo: Deus, eu não entendo este texto, eu queria entender o que o Senhor quer dizer neste texto. E um certo texto que ela estava discutindo com Deus, quando ela ia em direção à igreja, ao culto, à casa do Senhor. E para a surpresa dela, quando me passam a palavra, quando eu começo a pregar, o texto que eu havia escolhido para a pregação, que Deus havia me dado para a ministração, era exatamente o texto que ela fora questionando a Deus até a igreja. E ela começa a chorar, e Deus fala ao coração dela, e Ele traz a instrução, o ensino necessário, responde às suas perguntas. E quantos outros nós já ouvimos dizendo: olha, parece que a pessoa chega a primeira vez, visitante, depois fala: pastor, parece que o senhor conhece a minha vida, tudo que foi falado no púlpito é para mim, falou minha vida toda na pregação. Olha como Deus age isso no culto, na adoração, no louvor a Deus, é na igreja. É aqui que nós somos instruídos na santa palavra. É aqui que você pode abraçar o irmão. Hoje não pode, né, por causa da pandemia, mas espiritualmente você abraça o seu irmão, né? É aqui que você pode ver: olha, aquele ali era uma pessoa assim, assim, assado, agora também é um servo do Senhor. Aquela era fulano de tal, agora também é uma serva do Senhor. E nós estamos juntos aqui cultuando a Deus. Que lindo! Quando a igreja está reunida, é prazeroso demais. Muitas pessoas sentem anseio, desejo ardente no coração e na alma em estarem na casa de Deus, na presença de Deus, nos cultos, e quando não podem estar, há aquela dor no coração, aquele abatimento na alma: olha, eu queria estar lá e não posso. E lamentavelmente tem muitos que podem e não estão. Tem muitos que podem e não estão. Lamentavelmente tem muitos que buscam a igreja, buscam os cultos apenas quando estão passando por adversidades na vida, enfrentando seríssimos problemas. Aí busca a igreja para receber uma palavra de conforto, de ânimo, recebem e depois abandonam. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O salmista diz: até que entrei no santuário, até que eu fui na igreja, e ali todas as minhas dúvidas foram sanadas. Irmãos, nós precisamos levar nossos jovens, nossos filhos, nossas crianças, a valorizar mais o culto a Deus. E fazer deste momento realmente um momento onde Deus é cultuado, Deus é adorado, e a palavra não seja apenas um ensaio, o culto não seja apenas uma formalidade, mas seja um momento de ministração de Deus às nossas vidas, ao nosso coração, em nome de Jesus. Porque é na igreja que recebemos alegria constante. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Não é o seu caso, evidentemente, mas tem muitas pessoas que nunca podem estar na igreja. É uma visita que chega, todo domingo na mesma hora, não pode ir na igreja, chega uma visita. No domingo chega outra visita, no domingo chega outra visita, no domingo chega outra visita. Eu falo: se a visita chegar todo dia no horário do culto na sua casa, diga para ela: que bom que você veio, mas nós estamos indo para a igreja. Nós vamos para a igreja. Porque na igreja ninguém é melhor do que ninguém, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Mas chegou uma visita na casa do pastor na hora do culto. O pastor não veio que tem visita em casa.
Ele não é melhor do que eu, não sou melhor do que ele. Então ele também tem que estar aqui. Prazer é estar na casa de Deus. Prazer é estar em cada culto, em cada reunião. E fazer desses cultos, reuniões, um momento do mover de Deus. Onde você pode abrir o seu coração, a sua alma, quando a palavra está sendo ministrada, quando o louvor está sendo entoado, quando as coisas estão acontecendo aqui, as canções estão nos levando à presença de Deus, você abre o seu coração, você rasga o seu coração. Aqui você pode chorar, aqui você pode dar um amém, glória a Deus. Aqui você pode se alegrar na presença de Deus. Há alguns países que cultos têm a duração de 5, 6, 7 horas. Na África é assim. Na África, no Brasil 1 hora e meia. Na pandemia nós temos reduzido o culto a 1 hora, né? 1 hora e meia no máximo. Mas na África o culto são 7 horas, 8 horas. Só a pregação dura 5 horas. E diz que quando o pastor prega 3 horas seguidas, o conselho reúne depois, pergunta se ele está em pecado, porque não tinha assunto, ficou só 3 horas. Tinha que ser 5 horas. Mas o que me chama a atenção lá não é isso, é quando as pessoas estão indo para a igreja, os vídeos que eu assisti, a alegria deles indo para a igreja. Cantando pela rua, dançando, pulando, saltando pela rua. Aí quando chega na igreja, às vezes a igreja é embaixo de uma árvore, que não tem um prédio. Às vezes é um lugar de chão batido, que não tem nada. Mas aquela alegria, louvando, glorificando a Deus. Fui impactado em Seul, Coreia do Sul. Os bancos ficam mais apertadinhos para caber mais pessoas, e achei muito interessante. Digamos, tem aqui uma fileira de banco, aqui até lá no Maico, e tem aqui, cabe 10 pessoas. Chega o primeiro, ele senta lá no canto, para que o outro venha chegando e vá sentando. E assim daqui a pouco o tempo todo está tomado, e as pessoas louvando, engrandecendo a Deus em nome de Jesus. Melhor lugar para estar é a igreja. Não existe outro lugar melhor para estar. Valorize sempre a casa do Senhor. Valorize sempre cada reunião. A reunião de oração, a reunião do estudo da palavra, a reunião de Santa Ceia, dos cultos celebrativos da Santa Ceia, as palestras, as ministrações especiais. Vamos agradecer a Deus pela nossa igreja. Vamos louvar a Deus pelos nossos cultos. Quem sabe teve aquele culto que marcou mais a sua vida, tocou mais no seu coração, falou mais a sua alma. Quem sabe tem aquele que não falou tanto assim, mas você também foi edificado. E você pode convidar um vizinho, um amigo, para vir ao culto. Domingo passado foi muito lindo que um dos nossos irmãos de uma das nossas células, Rafael, ele trouxe um casal, uma família pela primeira vez na igreja. E a família saiu aqui maravilhada da igreja, esteve na célula durante a semana, maravilhada, dizendo que bênção, eu fui profundamente tocado, edificado, foi uma bênção gigantesca, porque alguém o convidou. Às vezes eu sou pego de surpresa quando pessoas me ligam aqui na igreja, falar comigo e falam assim, eu queria ir na igreja, eu posso? Acho interessante alguém ligar na igreja, perguntar se pode ir na igreja. Falei, lógico, é um prazer, você é bem-vindo aqui em nome de Jesus. Venha louvar o Senhor. E aqui nesta igreja que vidas estão sendo marcadas pelo poder de Deus. Daqui a pouquinho uma vida que foi marcada vai casar aqui na igreja. Meio-dia eu tenho um casamento para realizar aqui na igreja hoje. Uma vida que foi marcada pelo poder de Deus aqui nesta igreja, transformado, vai casar hoje, logo após o culto das 10. Porque Deus tem feito maravilhas. Valorize cada vez mais o culto. Qual é o lugar melhor de estar? A casa de Deus. Por isso Hebreus fala, não deixemos de congregar. Agora, quando você olha Hebreus 10, 25, olhando o contexto do texto, o que ele vai falar? Ele está trabalhando sobre o véu do santuário que fora rasgado de alto a baixo. Ele está falando sobre o livre acesso à presença de Deus. Ele está falando sobre o prazer e o privilégio de poder nos achegar a Deus em oração, buscar a sua face, sem constrangimento algum, e entrar com intrepidez na presença de Deus.
Então, quando eu leio Hebreus 10, eu começo a ver aqueles textos, eu fico percebendo que certamente vai terminar o texto dizendo: e as multidões lá estavam louvando o nome do Senhor. Mas não termina assim. Termina dizendo: não deixemos de congregar. Porque muitos perdem os privilégios concedidos pelo Senhor por deixar de congregar. Muitos perdem os privilégios dados por Deus por deixarem de buscar a face do Senhor. Então a palavra desta manhã é esta: qual é o melhor lugar para estar? É na casa de Deus, é no culto, na adoração, aonde nós nem percebemos, nem vemos a hora passar. Já são 11 e pouco, nós nem percebemos a hora passar, e é tão gostoso quando alguém fala assim: que pena que o culto acabou, podia continuar. Porque aqui nós não temos uma formalidade, nós temos um culto celebrativo, em adoração, em glorificação ao santo nome de Deus. Fui pregar numa igreja no estado de São Paulo um tempo atrás, que era mais um cerimonial culto do que um culto, e o pastor me disse: pastor Edinaldo, aqui o culto é apenas 1 hora, e não era época de pandemia, tem que ser 1 hora. Eu falei: tudo bem, eu respeito o pastor da igreja, o senhor disse 1 hora, 1 hora. Eu achei que era 1 hora de pregação. Ele falou que era 1 hora. Aí um quarteto cantou 4 músicas, o coral cantou 2 músicas, o louvor da igreja cantou 3 canções, hinos congregacionais, se não me engano, foram 5, ia ter a Santa Ceia. Ele me passa a palavra faltando 10 minutos para dar 1 hora, e o culto tinha 1 hora só. Falei: o senhor quer que eu pregue? Sei sim, e lembra que é 1 hora só o culto. Falei: tudo bem. Comecei a pregar, olhava para ele estava olhando o relógio. Eu preguei a mensagem mais curta da vida, preguei 5 minutos. Sentei, ele levantou, ministrou a ceia, à igreja rapidamente, deu a bênção, aí ficou na porta da igreja conversando com as pessoas sobre filmes, sobre novelas, sobre televisão, 1h30 conversando lá fora. Mas o culto tinha que ser 1 hora só. O culto tinha que ser reduzido. Estava de férias em outro lugar, fui assistir o culto numa igreja, participar do culto. Achei estranho o pastor pregando, e enquanto ele pregava, ele olhava para o relógio toda hora. Aqui eu tenho um lá atrás, então posso estar olhando para os irmãos e para o relógio ao mesmo tempo. Mas ele não tinha, toda hora ele olhava no relógio. E quando deu 1 hora seguida, ele cortou a pregação, ergueu a mão e deu a benção. Terminou o culto. Formalidades perde o prazer do culto. Excesso de formalidade, o culto perde a graça, perde a essência. Mas o que eu quero que você entenda nesta manhã, com a graça maravilhosa do Senhor, é que o melhor lugar para estar tem que ser a casa de Deus. Tem que ser os cultos, cada reuniões, cada momento de adoração, independentemente de quem vai pregar ou deixar de pregar, mas ter o prazer de estar na casa do Senhor, cultuando, louvando e bendizendo o seu nome, e trazendo outros para estar. Se você não está bem, venha para a igreja. Se está bem, venha para a igreja. Deixa Deus tratar em nome de Jesus. E a palavra de Deus, ela jamais voltará vazia. Que possamos cada vez mais ter o prazer de estarmos na casa de Deus, na igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos?